Fala pessoal, tudo bem? Então aqui quem fala é o Felipe e hoje iniciamos aí as aulas de Machine Learning. Eu já tinha gravado, só que ele tinha dado alguns problemas no áudio e tudo mais, então resolvi regravar elas a partir de hoje, tá? Então por isso que deu esse atraso aí para subir as aulas. Mas vamos lá, então vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Aqui a gente vai importar as nossas bibliotecas. Muito importante essas duas aqui, que são elas que a gente vai utilizar para tratar esse problema das classes desbalanceadas. Claro que nesse primeiro momento a gente vai testar os nossos esses três data frames, tá? O DFS, que é o nosso data frame de amostras balanceadas que a gente fez de forma manual, o DFO, que é o nosso data frame ali de outlier, e o Xlogs ali, que são os nosso data frame com os dados em log, não todos, né? São 4 ou 5 variáveis ali que foram transformadas em log. E o primeiro aqui são os nossos dados da data frame normal, que a única coisa que a gente fez nele foi imputar os valores de média, moda e mediana naqueles valores faltantes que a gente viu nas aulas de análise exploratória. E os nossos dados aqui de validação, né, que são os nossos dados ali que a gente não tem, são os nossos dados ali de que a gente vai utilizar para fazer as novas predições, né? Então, aqueles clientes que estavam sob análise, a gente vai utilizar aí o validação para fazer essas novas previsões, tá? Ok, então maravilha. Então aqui a gente começa aqui selecionando as variáveis. Eu não selecionei todas as variáveis, tá? Eu fui mais criterioso aqui. Selecionei apenas as variáveis que eu vi que tinham um impacto no modelo e tudo mais. Transformei aqui a variável gênero em variáveis numéricas, né? Então as mulheres são 0 e os homens são 1. E aqui os nossos resultados, os liberados, os não liberados, empréstimos não liberados 0 e os empréstimos liberados são 1. Aqui a gente também, essas três features aqui a gente deixou como variáveis formato inteiro, tá? Aqui ó, não estavam em formato inteiro anteriormente, e aqui agora eles passaram a ser formato inteiro. Aqui a gente inicia agora a construção desse modelo, tá? Então basicamente aqui o que a gente vai fazer? Vamos filtrar aqui, vamos separar os dados. Então a gente cria um DFS, que seria um data frame aqui auxiliar. Esse data frame auxiliar ele é interessante para a gente, lá na hora de fazer o nosso relatório de classificação, a gente utilizar esses dados que nunca foram vistos para fazer as novas previsões. Tá? Mas aqui a gente não vai utilizar por quê? Porque aqui, como o meu objetivo aqui era ver quais data frames obtiveram os maiores score, tá? Nesse primeiro momento foram os score. E daí a partir do momento que o data frame que eu escolhi qual data frame utilizar, aí a gente vai se aprofundando e gera ali os valores de precisão, de recall e né, fazemos as demais análises. Então aqui a gente criou o nosso data frame auxiliar, os últimos 100 dados aqui, né? Então a gente temos aqui 1240 para a criação, treinar e testar o modelo e 100 para o data frame ali de validação, um auxiliar no caso. Então aqui basicamente a gente separa aqui os nossos dados, o nosso seed aqui é o nosso round state, separamos aí para teste 25% e 75% para treino. Aqui a gente chama todos os nossos modelos e fazemos o fit desses modelos. E aqui a gente printa aqui o resultado, o score aí dos nossos modelos. E os nossos modelos aí, o melhor foi a floresta aleatória, ela obteve aí 85,51%, utilizando os nossos dados balanceados de forma igualitária. Aqui a gente vai fazer a nossa validação cruzada. Então a gente chama aqui validação cruzada, a gente passa aqui esse parâmetro, o stratify com a fold, e a quantidade de splits que a gente faz é igual a 5, ou seja, a gente vai pegar nossos dados e vai dividir em 5 partes iguais. Né? 4 ele vai usar para treinar e 1 ele vai usar para testar. Então ele vai fazer isso com todos. Né? Com todos os 5 splits vão passar por treinamento e por teste. Aqui a gente cria aqui uma lista, né, com os nossos modelos, e é aí que a gente passa o nome dos nossos modelos. E aqui embaixo o nosso item, então a gente vai criar um for, né? Então para o item dentro de models. Então nosso item representa o nosso model. Então aqui tem o item, é como se eu estivesse passando models aqui.
Então, nosso NP Randall, né, vai ser aquele 42 lá de cima, anteriormente. Os nossos resultados é, é o valor aqui da nossa validação cruzada, né? E a média, né? Então a gente vai fazendo a média dessa nossa validação cruzada. Então a gente está utilizando 5 splits. Então a nossa média é o resultado de cada uma dessas splits, ou desses scaffolds também, né? O resultado geral vai ser a média dessas cinco divisões. Se tivesse 10 aqui, seria 10 divisões, né? Então, a média desses 10 folds. E assim por diante. O desvio padrão, então a gente vai utilizar aqui o desvio padrão. Esse vai ser um critério de decisão aí, caso tenha empate aí nos modelos, tá? Na pontuação dos modelos. E basicamente a gente roda isso aqui, né? E o nosso Randolph aqui foi o melhor modelo, 84,35. Então caiu 0,15 em relação ao treino anterior, mas aqui utilizando validação cruzada ele te dá mais robustez no resultado, tá? Mais confiança. Aqui agora a gente vai utilizar o nosso data frame da Outliers. Eu tinha a priori eu tinha testado aqui com 671, né, classe igual também, e não teve nenhum resultado diferente. Então eu resolvi aumentar um pouco as amostras para um nível de 4:1, tá? Mais ou menos, né? Não de cabeça, mas mais ou menos aí 4:1, né? Então 4 do 0, para cada 4 do 0 tem um da classe 1 aqui. E com isso a gente conseguiu uma melhora no resultado do modelo. Só que essa melhora no resultado do modelo é devido ao aumento de amostras em si, e não que aquele tratamento dos outliers que a gente fez, basicamente ele não teve resultado em relação ao data frame anterior, né, que a gente utilizou. Né? Então aqui a gente gerou, né, uma pequena melhora aqui, mas como eu falei, essa melhora é decorrente do aumento de amostras. Que rodamos a nossa validação cruzada, e a nossa validação cruzada, sim, teve um resultado um pouco melhor, 85,71. Tá? Para a segunda aula eu vou falar só sobre o log, tá? Eu acho que é melhor. Então, para essa primeira aula a gente para por aqui, né? Eu fiz apenas os score, tá? Desses dois primeiros modelos, né? Não fiz o cálculo da precisão do recall e nem os relatórios ali para ver como que saiu do modelo, né? Porque foram os modelos que não tiveram os maiores score. Então, mas enfim, para a próxima aula agora vamos tratar aqui dos dados em log, tá? Então espero vocês na próxima aula e até a próxima.